Tá. Agora, a gente vai falar sobre a teoria da agonia da maturidade. Isso é interessante. O que acontece? Tem um livro de uma escritora chamada Twendi. Inclusive é um livro que eu não sei se tem na versão português, eu acho que ele é só em inglês, chamado Aidin. O que basicamente é Aidin? Aidin é o jovem da geração tecnológica, a geração iPhone, iPod e encerrada a geração Coca-Cola, veio a geração Aidin. Né? Então, o que acontece? Essa geração, ela é uma geração que ela já não está tendo o mesmo comportamento, o mesmo modo de criação do que a geração passada. A geração passada, ela tinha que desenvolver um pouco mais de ousadia, ela tinha que resolver mais os seus próprios problemas. Hoje, o que acontece com a geração Aidin? Os pais estão resolvendo os problemas dos filhos, entende? Então é basicamente o pai, ele toma a frente dos problemas e não permite com que o filho ele desenvolva aquela determinada ousadia para que ele possa resolver os seus próprios problemas. Então, está ocorrendo meio que isso hoje nas situações. E o que está acontecendo? Está acontecendo que o jovem ele não está mais desenvolvendo uma certa capacidade de se antever, né? Ou seja, ele não está mais tendo aquela capacidade de tomar a iniciativa e resolver o seu problema por ele mesmo. Entende? Então, o que vai acontecer? Esses jovens eles vão ter cada vez mais dificuldades de assumir riscos, eles vão ter cada vez mais dificuldades de por exemplo, promover negócios, eles vão ter cada vez menos dificuldade de executar determinadas tarefas que exigem um pouco mais de ousadia e um pouco mais de coragem. Né? Então, quanto mais esses jovens eles não tiverem a capacidade de desenvolver os recursos maturacionais, como o Winnicott vai definir, né? O Winnicott foi um psicanalista, né? E ele dizia que era de necessidade, de extrema necessidade, que os jovens, desde o princípio das suas vidas, tivessem a possibilidade de desenvolver certos recursos maturacionais, que são determinados recursos que vão permitir com que esses jovens amadureçam e futuramente eles sejam adultos que possam, de uma certa forma, serem mais independentes. E a partir do momento que eles adquirirem essa independência, ele possa, de uma certa forma, ser mais preparado para criar a geração vindoura. Então, você vai ter que ter um certo preparo na geração do princípio, que vai basicamente crescer e amadurecer para poder transferir essa maturidade para a geração que vem. Né? É bem aquela frase do... como é que é? Tempos ruins fazem homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos e homens fracos fazem tempos difíceis, né? É como se fosse isso. Então, se não existe uma certa capacidade de dos jovens hoje poder, de uma certa forma, desenvolver a sua ousadia, desenvolver uma certa capacidade de assumir riscos, desenvolver uma certa habilidade em resolver os seus próprios problemas do cotidiano, né? É que nem muitas vezes aqueles pais que às vezes ele está muito preocupado com picuinhas, né, que o filho ainda não desenvolveu. Muitas vezes
o pai que fica... isso geralmente, eu não sei, eu vejo mais as mães, né, com esse comportamento. Às vezes brigam com um filho que ainda é pequeno por ele não estar dividindo o seu brinquedo. Mas peraí, cara, será que é necessário ainda uma criança naquela idade ter que aprender a dividir o seu brinquedo? Calma, deixa que essas cobranças, né, elas sejam mais aprendidas futuramente com a vida. Porque ali, naquele momento, você vai tentar obrigar uma criança a dividir o brinquedo, e a realidade é que muitas vezes a criança ela tende a se rebelar com determinadas ações que os pais executam. E muitas vezes, quando eles são chatos, eles não conseguem desenvolver a possibilidade da criança aprender. Porque a criança ela não vai querer aprender nada com uma pessoa chata. Uma pessoa chata é uma pessoa que você quer distância. E a criança, basicamente, quando ela entende que uma pessoa é chata, ela cria repulsas. Então, é importante, muitas vezes, a gente deixar com que as crianças elas aprendem da forma empírica certas coisas, né? Então, peraí, se eu não dividir o meu brinquedo com o fulaninho, quando eu quiser brincar com o brinquedo dele, ele não vai dividir comigo. Então, a criança ela passa a desenvolver uma certa inteligência, uma percepção, aonde ela vai entendendo o mundo. Poxa, se eu não dividir, os outros também não vão querer dividir comigo. E aí, então, talvez seja melhor realmente eu dividir. A gente precisa dar essa possibilidade, esse campo para a criança, para que ela, de uma certa forma, dentro desse campo, ela comece a entender o mundo de uma certa forma. Ela começa a entender o mundo e ela começa a se comportar à medida que ela vai compreendendo as coisas que se passam na realidade. Então, se eu estou vendo algo acontecendo ali e, as minhas ações, elas não estão fazendo com que eu consiga certos avanços, né? Quando eu estou percebendo que, o fato de eu ser egoísta com os meus brinquedos não está me dando acesso a novos brinquedos que eu poderia ter, tendo acesso, no caso, a brinquedos de outros, de outros amiguinhos meus, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dividir. Esse espaço é o que a gente precisa agora estar prestando atenção e dando mais, né, para que aí sim aquele jovem ele possa desenvolver essa capacidade. Então, é necessário que nós permitamos com que os nossos filhos, né, as pessoas que basicamente nós estamos criando, elas aprendam mais coisas de uma forma empírica. É necessário que nós deixemos essas pessoas correrem um pouco mais de risco. É necessário que nós deixemos essas pessoas aprenderem um pouco mais por elas mesmas. E deixamos de ser muito controladores. Entende? A partir do momento que a gente permite isso, a gente está dando espaço para que aquele ser humano ele aprenda o mundo por ele mesmo e ele aprenda a aprender o mundo por meio de suas próprias experiências. Que ele vai vendo as experiências dele e ele vai desenvolvendo uma certa inteligência. E essa inteligência obriga aquele indivíduo a aprender ele com os próprios erros. E quando ele aprende com os próprios erros, ele não vai precisar muitas vezes de milhões de conselheiros dando vários pitacos para que ele possa aprender. Ele vai desenvolver uma capacidade de aprender sozinho. Eu não estou dizendo que os conselheiros são irrelevantes, os conselheiros são interessantes e eles são necessários. Mas se houver muitos e muitos conselheiros para ficar dando uma série de conselhos impedindo de que aquele ser humano erre, a verdade é que ele nunca vai aprender de fato. Ele vai criar uma dependência dos conselheiros, mas ele não vai aprender a se virar quando esses conselheiros não puderem dar seus conselhos. Então, é necessário que
ele desenvolva autonomia. E é necessário que nós permitamos com que eles desenvolvam as suas autonomias, dando autonomia para eles.